compras. Popular Supermercado, levando economia para a sua casa. A Barra Nova Atacadão está com diversas ofertas, então vem correndo conferir. Achocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas R$18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Marano FM, mais música. A maioria prefere a rede de farmácias Deon porque confia na qualidade dos nossos medicamentos e perfumaria. A Deon só trabalha com os melhores produtos. Por isso, para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar, a rede de farmácias Deon é referência. Descontos imbatíveis. Pode comprovar. Conte com a gente. Aqui na rede de farmácias Deon, a prioridade é você. Em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia, rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Viva feliz com qualidade de vida, memória boa. Eu quero mais, eu faço muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com Supera você conquista. Dos pequenos ao vovô, todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis. Ei, você, quer colocar na garagem um Fiat Mobi zerinho? Então compre uma da Caru da Sorte dessa semana. Só no quarto sorteio tem um lindo Fiat Mobi novinho só pra você. Eu disse o Mobi, o Mobi. E mais, R$5.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. E só custa R$5. Não perca tempo, é a sua chance. Adquirindo uma da Caru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Manda Caru da Sorte, manda Caru da Sorte. Vem no rádio, pra você vai ver. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYB 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12:01, Quarto Poder está de volta na 102,3 FM. Nesta terça-feira, é isso? Terça-feira, dia 11? Dia 11. Estamos de volta aqui para fazer sua companhia nesse programa jornalístico, opinativo e informativo. Comigo sempre na bancada, Lucas Cavalcante. Cadê minha vinheta, Ju? Lucas Cavalcante. Demorou. Tem que ser rápido. Boa tarde, meu amigo Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Boa tarde ao meu querido amigo Júnior, que com certeza vai participar com a gente hoje do programa, né? Eu queria anunciar também hoje, né, que nosso amigo Felipe está aqui, mas infelizmente ele não está. Está viajando ainda, né? Então hoje nós não teremos as... Eu acho que felizmente, porque a gente tem a companhia do Júnior Paulino. Não, de fato, isso aí é uma substituição sensacional. Acima é aquela que altura. você bota aos 45 do segundo tempo e o cara mete 3 gols e vira o jogo. Seja muito bem-vindo, Júnior Paulino, ao Quarto Poder. Júnior Paulino. Rapaz. Boa tarde, gente. Boa tarde ao pessoal de casa, boa tarde a todos. Estou tendo o prazer, o privilégio de participar mais uma vez aqui do Quarto Poder, ontem e hoje, né? Espero que o Felipe demore bem muito para que eu participe outras vezes. Muito bem, é isso aí. Com certeza. Ó, e lembrando, pessoal, que o Quarto Poder é muito plataforma, tá? E a Marano também. Então, a gente tem canal do YouTube da Marano, canal do YouTube do Quarto Poder. Vocês podem pesquisar lá. No Spotify, no Deezer, a gente vai estar lá. Todos os episódios que já aconteceram até hoje estão lá. Spotify, Deezer. Quem tiver curiosidade de ver alguma entrevista anterior, só procurar.
É isso aí, vamos às manchetes. Quarto Poder, manchetes. Olha, tem uma notícia importante aqui para a nossa região, tá? Inclusive, eu quero chamar ele aqui em breve para a gente bater um papo. O ex-candidato e ex-vereador Zaqueu Lins, ele se filiou ao PL. Ele procurou, ele que está atualmente trabalhando com o Fernando Rodolfo, né? Ele procurou o Fernando Rodolfo e junto com o Anderson Ferreira, esse que é o presidente do PL estadual aqui em Pernambuco, prefeito de Jaboatão, se filiou ao PL e provavelmente deve disputar o pleito a deputado estadual pelo Partido Liberal. Importante. Notícia importante, vamos discutir isso aí daqui a pouquinho. Zaqueu teve 16, quase 17 mil, 16.498, se não me engano. Salvo engano, foi isso mesmo, foi 14, foi 16 mil votos, uma votação significativa para um município como Garanhuns. E para quem acompanhou ele de perto, sabe que o orçamento era bem curtinho, né? Eu acho que dos candidatos aí, ele e o delegado, em termos financeiros, eram mais abatidos, assim, né? Pois é, rapaz. E o governador do estado entregou junto ao moralmente o campeão, vamos falar a verdade aqui, o Gil do Vigor, entregou uma solenidade a ele, né? Uma placa para que ele, como defensor da educação pública. Fora do ar aqui, Júnior estava imitando o Gil do Vigor, dando aquele gritinho dele, queria que ele fizesse ao vivo. Não, eu não sei fazer, não. Olha, o Gil é um cara muito especial e a gente gosta muito dele. Inclusive, sabe quem foi professor dele? Ele vai estar conosco hoje, tá? Professor Écio Costa. Já tá com a gente aqui, viu? Olha aí. Já tá. Professor Écio Costa foi professor do Gil e o Gil tem um carinho muito grande pelo professor. Professor, provavelmente, uma das pessoas que... O professor geralmente incentiva bastante, né? Mas os professores de economia, por ser um curso muito puxado, muito forte... Ele, às vezes, o aluno precisa, às vezes, né, do ombro amigo para saber, tem uma luz no fim do túnel, tu não vai morrer na prova de cálculo 1, mas assim, é importante, né, é importante esse entrosamento, né, entre professores e alunos, e é importante também ver o Gil defender, né, assim, de forma muito clara, que as pessoas não desistam, né, e, nesse momento, principalmente da pandemia, de trazer uma esperança, né, de que as pessoas podem, sim, conquistar seus sonhos. Um dos sonhos do Gil era fazer o PhD fora, ele teve 3 ou 4 oportunidades de fazer agora. E assim, ele foi aprovado, inclusive, na universidade que ele mais queria, que era na Califórnia, né? Ele tinha o sonho de viver lá. Exato, rapaz. E assim, isso é maravilhoso. Eu não sei se é a mesma universidade, mas acredito que seja, porque o Gil tem um sonho, ele referiu esses dias, de ser presidente do Banco Central do Brasil, né? Olha aí. E assim, se for pelo mesmo caminho, o presidente, o Campos Neto, fez a faculdade dele, a graduação dele lá, na Universidade da Califórnia. O PhD foi onde? Na Geórgia. Lá onde quem assistiu The Walking Dead vai se familiarizar. Exato. O Écio fez lá no estado da Geórgia. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Mais música, Marano FM. Em Ibirajuba, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. 102,3. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, 12h07, voltamos ao ar. Matheus, tem uma notícia também que eu queria discutir contigo antes da gente entrar na entrevista, que é a questão do Bolsonaro vindo buscar apoio em Pernambuco.
Nós tivemos um encontro aí de Miguel Coelho, que esteve conosco, inclusive, aqui. Miguel Coelho, um abraço pessoal lá de Petrolina. E um dos filhos do presidente Bolsonaro, que é foi, salvo engano, o Eduardo Bolsonaro. E o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, né? Exatamente. No encontro, inclusive, o nosso querido amigo Miguel Coelho entregou uma caixinha com coisas lá de Petrolina, né? Aquele vinho, inclusive da empresa fruticultura, né? Para fomentar a fruticultura. Inclusive da empresa da esposa de Miguel. Tava dando uma olhada, uma empresa lá do Vale. Interessante, né? Olha aí as movimentações de 2022, rapaz. E ao mesmo tempo que a gente sabe que Lula tá indo lá no Palácio das Princesas, né? Conversar com o nosso governador Paulo Câmara. E aí? Vai ter esse crossover Brasil dentro de Pernambuco? Rapaz, eu gostaria que não. Eu gostaria, eu pessoalmente, tá? Eu emito, aqui a gente sabe que o programa Quarto Poder é um programa de opinião também. Eu emito opiniões aqui de forma unilateral, apenas minha, de que não, eu gostaria que houvessem mais caminhos, inclusive tanto à esquerda quanto à direita, novos nomes, para que a gente desse uma oxigenada e diminuísse um pouco a polarização ferrenha, sem ideias, só apenas o combate pelo combate. Eu gostaria de ver a disputa de ideias. Eu vou concordar contigo, porque nos últimos anos, se a gente colocar na balança esse saldo do enfrentamento de PT, Bolsonaro, não é positivo. Não foi legal, realmente. De fato, para o Brasil, é claro que a pandemia nos surpreendeu aí, mas politicamente, de qualquer forma, a gente já vinha em um caminho um pouco tortuoso. E assim, a gente, até dentro desses dois partidos, assim, entre aspas, né, que o Bolsonaro não está mais em um partido, mas dentro do próprio PT, a gente vê uma dificuldade de renovação de quadros, né? E alguns que tentam são meio que afastados. Uma dificuldade também de renovar no sentido de novas ideias, né? Você está sempre preso àquela mesma pauta que... Mas eu acredito que seja mais um grupo hegemônico que pressione para que as ideias sejam mantidas. Porque, por exemplo, a gente tem o governador do estado da Bahia, o Rui Costa, e ele é um cara reformista, amigo. É muito diferente do que se espera de um pensamento mais hegemônico do PT, e ele é cortado às pernas direto. A gente observa muito as movimentações políticas de que ele poderia ter uma ascensão muito maior, inclusive em âmbito nacional, talvez uma casa buscando ao Senado, talvez, agora no fim da sua reeleição, mas a gente observa que o PT tenta afastar algumas pessoas nesse sentido, né? De fato, eu acho que o problema do Brasil não é que nós não tenhamos novas ideias, mas é porque as velhas ideias que estão presentes no nosso país, elas acabam corroendo tudo. Isso acontece tanto em outros partidos também da centro-direita, tá? Pessoas que tentam inovar alguns partidos acabam por sair de alguns partidos por ter uma certa resistência, né? Olha, e até partidos que são relativamente novos, como é o caso do Partido Novo, eles têm algumas políticas internas que acabam cortando, né, de certa forma, as asinhas de quem está tentando alçar um voo em outra direção. Então... É verdade. Eu estava conversando ontem com uma amiga nossa, o Lucas conhece, ela é do setor tecnologia, ela mora em Santa Catarina, a Mariana, e eu estava conversando sobre isso com ela, tá? Ela falando para mim que, assim, olha, eu antes pensava diferente, mas atualmente ela acha muito, muito salutar que dentro de um partido existam vários grupos que pensem de forma diferente. Até porque é assim que a gente evolui, né? Quando a gente busca as diferenças para poder mesclar e achar as convergências, né? Evoluir um passo à frente sempre, né? É isso. Vamos já agora tratar um pouquinho sobre vacinação, né? Não podia ser diferente. Na data de ontem, a Anvisa recomendou suspender o uso da vacina AstraZeneca por conta de um falecimento de uma mulher grávida. Pois é. Vamos ao áudio da Jéssica Moraes. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Segundo a agência, as gestantes com comorbidade só devem ser imunizadas agora com as doses de Coronavac e Pfizer. Apesar da orientação, a Anvisa não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil. As orientações são resultados do monitoramento dos eventos adversos realizados constantemente sobre as vacinas contra o coronavírus no país. Após anúncio da Anvisa, o governo de São Paulo suspendeu a vacinação para grávidas com comorbidades por não ter doses do imunizante da Pfizer e Coronavac.
Também não há estimativa de quando esses lotes devam chegar. A medida, no entanto, não afeta a vacinação das puérperas com comorbidades. São Paulo aguarda orientações do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Jéssica Moraes. Olha aí, é uma das coisas que a gente estava debatendo ontem, né, sobre os posicionamentos que o governo federal tem tomado, enfim, todas as agências de vigilância, e no mundo inteiro a gente não tem uma solução simples para o combate ao Covid, né? A gente tem uma ideia que é mais eficaz, que são as vacinações, mas de fato algumas coisas ainda são bem novas, né? Inclusive é o tempo recorde da produção de uma vacina. Geralmente as vacinas duram em média 5 anos sendo testadas para que elas possam ter o combate efetivo da maneira menos tortuosa a quem utilizar do antiviral, no caso, né? Exatamente. É o seguinte, a gente não pode politizar essa questão, né? Uma questão daí da vacina que deu errado, teve o falecimento de uma mulher que estava grávida. E agora a gente tem que entender também que o mundo globalizado, ele nunca viveu uma pandemia, né? Uma pandemia nessas proporções. E quando foi declarada os estudos da vacina e algumas estavam prontas, foi dito, né? Haverão riscos, porque a gente pulou etapas para poder concluir essa vacina de forma efetiva, porque senão o mundo inteiro vai ser destruído pela doença. Então a gente tem que tomar isso de forma emergencial. E aí um desses riscos, né, possíveis aí, vem sido mostrado, nesse caso específico aí da AstraZeneca, aplicado em mulheres grávidas, né, com comorbidade. Então foi suspensa aí a vacinação da AstraZeneca, claro, e portanto as mulheres nessas condições só podem tomar a vacina da Coronavac por enquanto, né, porque aqui a gente tem disponível. Exatamente. E ainda tratando um pouco do posicionamento, né, do que o governo federal tem tido, a Tereza Clay vai apontar aqui para nós que as declarações do presidente Bolsonaro prejudicam a vacinação no Brasil. Infelizmente, o Fernando Henrique falou certa vez, eu vou deixar aqui para uma dica já, anteriormente, de que a turma que procurar no YouTube, eu acredito que seja Fernando Henrique no INSPER, INSPER, tá? É um bate-papo dele falando sobre o tempo dele na presidência da República. O Fernando Henrique tem um livro também que fala um pouco sobre isso, que é Cartas a um Jovem Político. É uma dica preciosa, é uma leitura fácil, muito bacana, do que se passa na mente de um presidente da República, né? Ele falando sobre o poder da palavra, né? Quando você se manifesta na figura de presidente da República, eu não sou o FHC, eu não sou o Fernando Henrique Cardoso. Eu sou o poder do executivo, né? O grau supremo da nossa nação, né? Eu tenho que ser um exemplo, inclusive nas palavras. Eu posso pensar uma coisa? Posso. Eu posso falar? Não posso. Nem sempre. Olha, Matheus, isso é um pensamento muito bonito e muito republicano. Nossa Constituição, ela diz que todo o poder emana do povo. Então, mesmo quando alguém é eleito para exercer esse poder, no momento que ele figura naquele polo como presidente, como prefeito, como governador, no final ele é a junção das manifestações de vontade do povo. Então é importante que haja o que se chama de liturgia do cargo, como diria o ex-presidente Temer. Eu quero mandar também um abraço aqui para nossos ouvintes lá de Terezinha, meu amigo Robert Val, tá? Terezinha, trabalha na prefeitura de Terezinha, inclusive. Meu amigo também, Jordalino Cavalcante, está nos escutando aí, o computador. Um abraço pro Tiaguinho também, lá, que é nosso amigo. Tiago, claro. Um abraço pro nosso ouvinte Ivanildo, tá? O Ivanildo, ele sempre vem com uma palavra muito correta aqui para nós, que ele tá falando o seguinte: na minha opinião, nossa Constituição com leis arcaicas contribui de forma negativa para um melhor desenvolvimento do nosso país, porque palavras dele, tá? Porque tanto o ladrão de galinha como de colarinho branco agem sem medo por saberem que as punições são brandas. Por isso acabam inibindo grandes e pequenos investigadores. Olha, eu entendo o pensamento dele, mas assim, a nossa Constituição, quando ela foi, se ela fosse seguida a cabo, talvez não fosse assim. Ela é uma Constituição no mundo do direito considerada uma Constituição cheia de coisas desnecessárias. Por exemplo, você tem um momento da Constituição lá, no artigo 214, salvo engano, que ela fala sobre a propriedade de um prédio que é lá no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver, uma coisa assim, que o legislador colocou lá sem pensar muito.
Então, assim, ela foi uma Constituição que a gente tinha acabado de acontecer um regime não democrático no país, e aí a Constituição, ela tomou conta... capenga em algumas partes. Exatamente. Não é que ela ficou capenga, é que ela ficou muito robusta em certas partes, porque a Constituição em si, o ideal é que ela seja só principiológica. Sim. Né? Que ela dê as diretrizes e as leis que são produzidas abaixo dela vão regrar o restante. Mas o que acontece é que nossa Constituição está recheada de garantias, porque a gente vinha da ditadura militar. Então, o povo tinha medo de que isso voltasse. Então, nada mais justo do que você colocar no seu diploma maior todas as garantias. Agora, claro, a gente tem a figura do STF, que é quem dá a voz à Constituição, em certos aspectos, né? Quando você tem uma nuvem meio cinzenta ali em alguma matéria relacionada à Constituição, quem vai dizer o que faz ou não é o STF. E assim, por exemplo, ele falou da impunidade aí, a gente tem a questão da segunda instância, que até 1999 a gente tinha prisão em primeira instância, não era nem segunda. Assim, e aí o até STF hoje, né? vai mudando a... Segundo, eu não vou usar as palavras que só ele pode usar, doutor Gustavo Krause, quando ele está aqui conosco, inclusive que quinta ele deve estar conosco, sempre abrilhantando com sua irreverência e sua sabedoria. Ele falou que tem 3 P's, que eu não vou falar quais, mas que de fato só quem é pobre acaba indo na zero instância, né? A verdade é essa, porque as garantias elas são para todos, mas nem todo mundo tem acesso à justiça, no sentido de que não pode contratar um advogado, e os defensores públicos não são suficientes para arcar com toda essa demanda. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes com uma entrevista muito bacana, tá? Com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru, André Teixeira Filho. E hoje conosco também estará o professor Écio Costa, nos ajudando nessa empreitada dessa entrevista, que vai ser muito importante para a nossa região. Voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. O som que toca você. Marano 102,3. Marano Sertanejo, 4 da manhã, na Marano. A rádio que todo mundo ouve. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h21, estamos de volta no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E hoje teremos uma entrevista muito bacana. A partir de agora, teremos a presença especial do professor Écio Costa, ele que é PhD na Geórgia, e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru, André Teixeira Filho. Quarto Poder, entrevista. Seja muito bem-vindo, professor Écio Costa. Obrigado desde já por nos ajudar nessa entrevista. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. É um prazer, boa tarde, André, estar participando, né, dessa entrevista. E vamos conversar aí um pouco sobre desenvolvimento econômico, né, como que Caruaru está tratando essa pauta que é tão importante, né, para a região. Seja muito bem-vindo, André. É um prazer recebê-lo aqui no Quarto Poder. Boa tarde a todos os ouvintes do Quarto Poder. Boa tarde, Écio. Para mim que é um prazer estar conversando com vocês, falar um pouquinho dessa cidade tão empreendedora que a gente tanto ama. É isso. André, eu quero começar perguntando uma coisa que eu geralmente pergunto às gestões de qualidade dos municípios pernambucanos, qual é o segredo do desenvolvimento econômico de Caruaru? Por que Caruaru cresce, inclusive durante a pandemia? Como é que Caruaru manteve seus empregos no saldo positivo, principalmente os empregos formais, durante um momento tão difícil do nosso país, de modo geral? Rapaz, a resposta está no seu povo. Acho que a gente não pode pegar esse mérito nem para o governo municipal, nem estadual, nem federal. O
caruaruense é diferenciado, o caruaruense tem na sua veia o empreendedorismo. Basta ver que a cidade cresceu através de uma feira, através de uma informalidade essa que o governo municipal vem tentando combater ela. E eu acho que o resultado de todas as ações que foram feitas ao longo dos anos, as atividades que a gente tentou ajudar com o Delivery Caruaru e o Delivery Sulanga, que eu posso falar mais um pouquinho, mas que ocorreram durante a pandemia, ou seja, várias ações que a Prefeitura conseguiu implementar desde o início da gestão da prefeita Raquel Lira em 2017 até hoje. Vou te dar um exemplo. Em 2017, quando a gente entrou no município, quando a gente entrou na Prefeitura, para se abrir uma empresa em Caruaru, se demorava em torno de 180 dias. A Prefeitura, através da prefeita Raquel, criou um programa chamado Facilita. O que era isso? Era olhar para todos os processos, entender onde é que travava. E vale salientar que uma boa parte dos processos de abertura de empresa se passa pelo município, se passa pela vigilância sanitária, se passa pela autarquia de urbanização, se passa pela Secretaria da Fazenda, dentre tantas outras secretarias que são utilizadas para a gente poder dar um alvará de funcionamento a uma empresa. Então, a gente digitalizou esse processo, de vez de estar indo em secretaria, perdendo dias e dias para poder conseguir um alvará de funcionamento, hoje ele é feito completamente digital, todas as secretarias analisam de forma simultânea e a gente consegue liberar uma empresa, seja em média em torno de 15 dias úteis, se for uma grande e média empresa. Se for uma empresa de pequeno porte, a gente consegue autorizar o seu funcionamento em até 48 a 172 horas. Isso fez com que as empresas em Caruaru, que abriam em torno de 1.600, 1.700 por ano, a gente conseguiu dar um salto para ano passado para 2.500. 2.500 empresas sendo abertas todo ano aqui em Caruaru. Então, isso sim facilitou. A partir do momento que a prefeita Raquel Lira dá um incentivo para essas empresas formais, a partir de que entrega o IPTU, ISS, fazendo refis, dando uma prorrogação no pagamento do alvará, a partir do momento que os bancos também dão uma facilidade de crédito para quem é regularizado, e a prefeitura faz o seu papel de regularizar de forma mais rápida essas empresas. Ao longo dos 4, 5 anos de gestão, estamos no 5º ano de gestão, a gente vem capacitando essas empresas formais. Ou seja, isso faz com que aquela empresa que já existe, aquela empresa que é informal, ela queira se regularizar, ela entenda que é mais barato, é mais fácil ela ser organizada, ela está mais perto do poder público, seja ele na esfera municipal, federal ou estadual, mas que ele tenha a cidade e o município como parceiro. Então foi isso que a gente fez ao longo dos anos, é isso que a gente vem fazendo para os próximos anos e vem dando resultado. A gente sente que quando o privado entende que não é inimigo do poder público, nem o poder público é inimigo do poder privado, e entende que trabalhando de forma conjunta a gente consegue muito mais, a gente consegue desenvolver mais ainda Caruaru. Isso faz com que a gente, em 2020, em plano de pandemia, a gente fechou o ano de 2019 com um saldo positivo de emprego, começou janeiro e fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia, um saldo positivo, a gente teve um saldo negativo entre março e julho, a gente chegou a perder 3.700 empregos em Caruaru entre março e julho, e a gente conseguiu recuperar todo esse saldo e fechar o ano de 2020 ainda de forma positiva. Então, isso mostra aquele povo que é trabalhador, que vem da feira, que vem do comércio e serviço, porque hoje a Feira da Sulanca, que é um grande motor da nossa economia, como é a construção civil, que é muito forte, vale salientar que Caruaru tem 370 mil habitantes, mas circulam por aqui 1.200.000 pessoas que utilizam o nosso comércio, que utilizam a nossa educação, e se a gente for levar em consideração todo o polo regional de saúde que Caruaru a gente consegue atingir em torno de 2 milhões de pessoas. Então, esse povo que trabalha aqui na região, mas vem gastar um pouquinho do seu dinheiro aqui na nossa cidade. Isso faz com que o comércio reaja um pouco mais rápido, isso faz com que a feira reaja um pouco mais rápido, e a gente, com todos esses programas que a prefeitura vem trabalhando, faz com que nossa economia crescesse de uma forma até a nos deixar surpresa. Então, isso mostra o quanto Caruaru é forte e quanto a gente vem superando essa crise. Professor, fica à vontade para fazer sua pergunta. Na realidade, eu queria complementar um pouco o que o André estava falando. Ele tocou em pontos muito importantes, como, por exemplo, a pauta da desburocratização. Eu faço parte de um comitê junto aqui ao LIDE Pernambuco. O LIDE Pernambuco definiu como meta para os próximos 2 anos trabalhar essa pauta da desburocratização, e eu
faço parte desse comitê, onde tem pessoas de várias áreas, né? Eu sou o economista desse grupo, e o exemplo de Caruaru, bem como de Jaboatão, são exemplos que precisam ser seguidos por outras prefeituras aqui do estado de Pernambuco. A gente tem a Lei da Liberdade Econômica, que foi sancionada com o intuito de facilitar os negócios, de agilizar esses negócios, e esses exemplos que o André mencionou, inclusive a mentalidade da empresa ser amiga do Estado, e o Estado ser amigo também da empresa, e não serem inimigos, como muitas vezes a gente vê os fiscais, né, dos órgãos reguladores tratarem as empresas e os empresários como como inimigos e como pessoas más, né, que têm uma má intenção na sua atuação. Isso tem que ser mudado, né? Até porque a geração de empregos ela vem principalmente das micro e pequenas empresas. Então, se você consegue facilitar para que a abertura de empresas, principalmente das de micro e pequeno porte, seja agilizado, você tem mais emprego sendo gerado. Então, se você vai aí de 1.700 para 2.500, se não me engano foi esse o exemplo que o André mencionou, quantos empregos não foram gerados a partir daí? Tá? Agora, claro, temos também um contexto econômico importante. No ano passado, a gente teve o auxílio emergencial que irrigou muito dinheiro nas economias das cidades aqui do interior de Pernambuco. Se você for olhar a participação do auxílio emergencial no PIB desses municípios que estão aqui no Agreste, no Sertão, eles são de uma relevância muito alta. Então, isso ajudou a movimentar economias de cidades como Caruaru, que tem o comércio como atividade das mais fortes, né? A construção civil também, e foi outra atividade que foi muito impulsionada com o auxílio emergencial, porque as famílias fizeram mais reformas ou compraram novos imóveis. Então, isso impulsionou também a economia da região. Tá? Então, você tem aí um diferencial muito importante que foi causado pelo auxílio emergencial. E aí, se Caruaru já vinha se preparando para isso, né, desburocratizando a sua economia, desburocratizando os seus negócios, ajudou mais ainda para que isso acontecesse. Tem um outro fato ainda também muito importante. O programa BEM, né, aquele programa de manutenção de empregos, ele faz com que você não demita os trabalhadores formais durante o mesmo prazo de vigência que o benefício foi concedido. Então, no Brasil como um todo, você tem números aí muito positivos no início desse ano do CAGED, né, que mostra o emprego formal, justamente porque muitas empresas não estão podendo demitir porque estão cumprindo com esse acordo. E aí, alguns municípios têm um número também muito positivo por conta disso. Mas, claro, esse é só um fator a mais, tá? Não desmerece esses outros aspectos positivos que eu mencionei. E estar à frente da desburocratização é ainda mais importante. Se você for olhar, por exemplo, aqui na região metropolitana, e você for comparar municípios como Jaboatão e Recife, você vai abrir uma lanchonete, que é algo assim, sem muita complicação. Tá? Uma lanchonete na mesma avenida que separa Recife de Jaboatão, se você está em Jaboatão, você vai ter um custo para a abertura dessa lanchonete muito mais baixo do que se fizer isso em Recife. Tá? Por quê? Porque em Jaboatão eles aderiram de uma forma muito maior à Lei de Liberdade Econômica, simplificaram muito mais os processos para a abertura de negócios, enquanto que em Recife isso ainda está por acontecer. Né? Então, essas iniciativas terminam fazendo a diferença. E se Caruaru fez isso, como André Teixeira mencionou agora, isso termina fazendo com que você tenha uma facilitação dos negócios muito grande. Né? Então, eu colocaria esses exemplos que ele mencionou como, sim, justificativas muito importantes para a facilitação dos negócios em Caruaru. Olha, se eu não sou da área de economia, que nem você, Matheus aí, e o André, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, sou do direito, mas eu sou um grande defensor da liberdade. E uma coisa que parece para mim nos últimos anos é que onde está a liberdade está a prosperidade também, né? Então, quando o Estado ele
ajuda, ao invés de colocar obstáculos, ao invés de burocratizar, quando o Estado ajuda o empreendedor, me parece que o saldo é sempre muito positivo, né? Então fica aí o nosso apelo de forma geral para os demais municípios, as demais localidades, não só em Pernambuco, mas no restante do Brasil, que façam essa aderência à Lei de Liberdade Econômica e busquem sempre resolver de forma fácil e rápida os problemas do empreendedor, porque no final é ele que gera a renda ou o emprego. E Caruaru, eu morei, acredito que no primeiro ano da gestão da prefeita Raquel Lira, assim que ela assumiu, acho que no primeiro ou no segundo ano do primeiro mandato, e eu estava comentando com o Júnior Paulino, que está aqui conosco na técnica hoje, de que em termos de emprego, e olha que era um período meio que entre safra, né? Era um período entre um período mais excessivo, retornando a um período de retomada econômica, e Caruaru sempre teve uma habilidade muito grande de gerar emprego, se desenvolver mesmo contra tudo e contra todos, contra momentos favoráveis ou desfavoráveis, enfim, Caruaru sempre teve uma pujança muito forte. André, eu queria saber qual é que está sendo o maior desafio da gestão pública no momento atual, qual é a maior barreira que vocês estão enfrentando para desenvolver a economia, o turismo, a economia criativa de Caruaru? Hoje, de fato, é a pandemia, né? A prefeita brinca muito que ela assumiu em 2017 e geralmente quando você assume, você tem que reorganizar a casa, né? Em 2017, assim que ela assumiu, acho que no primeiro e no segundo mês, deu uma chuva e derrubou o teto de onde era a prefeitura. No segundo mês, foi a greve dos caminhoneiros. No terceiro mês, no terceiro ano, ela me explicou o que é, mas esqueci agora. No quarto e no quinto ano, pandemia. Ela faz, rapaz, toda vez que eu penso que o outro ano vai ser melhor, sempre aparece uma coisa nova. Mas, brincadeiras à parte, a gente vem conseguindo, e eu acho que a reeleição dela e a aprovação dela, que deu quase 85%, é uma prova de que o trabalho bom vem sendo feito na nossa cidade, mas hoje, de fato, a pandemia, eu acho que não só para Caruaru, não só para o Brasil, mas para todo mundo, é o que mais impede a cidade de crescer mais ainda, né? Graças a Deus a gente conseguiu regularizar o comércio, mas muitas atividades ainda não estão funcionando e a gente vem aqui se virando nos 30. Mas, de fato, a pandemia vem causando diversas dificuldades. E voltando um pouquinho, como o Écio estava explicando, na questão da Lei de Liberdade Econômica, que Caruaru aderiu a ela, mas, assim, tem muito para a gente se fazer por aqui ainda. A gente tem muito que melhorar, tem muito ainda que implementar para ajudar a vida do empresário e fazer também o empresário ter aquela consciência com a cidade. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Tanto a gente tem que exigir, o empresário tem que exigir do poder público e a gente exigir do empresário para que volte um pouco para a cidade, para que ele entenda também um lado de uma cidade como um todo. Exatamente. Professor, tem alguma pergunta? Eu tenho até alguns exemplos interessantes, André, da questão da Lei da Liberdade Econômica. Ela tem tantos itens que muitos dos municípios, inclusive, desconhecem, né, a potencialidade dessa lei. E, claro, como é uma lei nacional, ela precisa ser municipalizada, né? Os municípios precisam aderir, fazer suas adequações, mas isso pode ajudar muito a fomentar negócios. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, fez uma cartilha onde eles entregam essa cartilha para os municípios, para que os municípios possam fazer a adesão à Lei da Liberdade Econômica e também de outros processos que estão no próprio Estado, onde eles facilitam os negócios, né, para os municípios, tá? Para os empresários, municípios e determinados setores. Então, assim, é uma pauta que é fácil até de ser conduzida, porque os entraves estão lá, e o melhor caminho, inclusive, de fazer isso dar certo é conversando com os empresários, conversando com o meio empresarial. Eles sentem a burocracia no dia a dia, podem trazer essa burocracia para apresentar ela e discutir com o município. O que cabe ao município, o município poder facilitar, né, poder diminuir o excesso de regulação, né, o excesso de burocracia. A digitalização ela é fundamental também,
só que também é importante você não digitalizar a burocracia, tá? Que isso também acontece muito. E sim você criar processos digitalizados menos burocráticos, onde você consiga agilizar, facilitar muito a relação, né, do contribuinte com o Estado, no caso com o município. Tá? Então eu acho que tem aí muito, assim, muito avanço que pode ainda ser feito, e é aquela coisa, se o município de Caruaru conseguir tomar a liderança com a adoção dessas práticas, vai ter um efeito multiplicador também na região, nas regiões, né? Porque os demais municípios não vão querer ficar atrás, tá? Vão querer também adotar os mesmos processos. E muito interessante, o pessoal de Minas, inclusive, a gente teve uma reunião com a Secretaria de lá de Desenvolvimento Econômico, e eles muito abertos. Diz, olha, a gente está disposto aqui a repassar os processos de como estamos atuando, para que outros possam replicar o que nós estamos fazendo, porque é aquela coisa, se está dando certo, né, as pessoas querem replicar e mostrar para outros como que está funcionando. Isso sem viés político, né? Na realidade, a gente tem que estar pensando muito em nosso país, na nossa região, como a gente pode crescer e, claro, vencer esses obstáculos que a pandemia também tem nos trazido. Exatamente. André, eu estava vendo aqui no currículo dele, que é bem grande, o pessoal me mandou aqui, que você é atualmente presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação e diretor comercial do empresarial de Caruaru, ASIC. Isso pode ter também te facilitado ter essa visão mais empreendedora e também da modernidade, né? Tu pode falar um pouco como isso te ajudou a conduzir os processos de inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Isso. Eu sou empresário do ramo da gastronomia e de eventos, tá? Eu tenho um restaurante e trabalho também com produção de eventos. Atualmente estou como diretor da ASIC, né, nesse biênio agora, que é o centenário, é a maior associação comercial do Norte-Nordeste, são mais de 1.500 associados aqui em Caruaru. A gente, assim que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já existia uma boa discussão em Caruaru com a equipe que trabalha em ciência, tecnologia e inovação. E a prefeita, juntamente com todo esse grupo, achou necessário a gente formalizar eles. A gente criou um conselho aqui, um conselho tripartite, formado pelo poder público, pelo Sistema S, junto com as academias, e o poder empresarial. Então, a gente criou esse conselho, que tem sua atuação desde março do ano passado, ou seja, fez um ano e pouco agora o conselho, e a gente vem trabalhando questões estratégicas da política de ciência, tecnologia e inovação a ser aplicada aqui na nossa cidade. É uma coisa que transcende a gestão de Raquel Lira, porque o intuito que, quando Raquel criou, foi que esse conselho seja a cabeça pensante do nosso município, que ajude a pensar um pouco fora da caixa. Então, a gente consegue sentar com todos os atores e só isso, criar essa troca de informação, fazer com que todos esses atores, e de forma gratuita, né, porque todo conselheiro aqui trabalha pela cidade, então isso é muito interessante, a gente vem fazendo bons projetos, estamos pensando como tratar a cidade para os próximos 5 anos, para poder apresentar à prefeita e ela poder validar isso. Então, de fato, vem ajudando muito. A gente tem um contato muito próximo com o empresariado. Durante a pandemia mesmo, a gente instalou um comitê onde todas as associações, sindicatos, ou seja, a gente tinha um empresariado próximo a gente, seja para dizer o que eles queriam escutar ou para também dizer o que eles não queriam escutar. Às vezes era muito mais do que eles não queriam escutar, mas sempre com diálogo, sempre perto. Ou seja, o poder privado pode até discordar com a gente, mas não na forma de dialogar, mas sim da forma de uma ação. Mas a gente conseguiu passar o ano da pandemia, que foi o mais crítico de 2020, trabalhando de forma muito próxima. A gente conseguiu fazer com que todas as decisões na cidade, seja voltada para a economia, voltada para a saúde, fosse de forma unânime. Ou seja, a gente explicava o porquê da decisão, por mais que um ou outro, na hora da discussão, era contrário, mas na hora da decisão de bater o martelo, todo mundo defendia a cidade. Isso foi bom para Caruaru, isso foi bom para a nossa economia. Lógico que o poder privado está um pouquinho mais cansado, já se passou mais de um ano. Os auxílios não são mais os mesmos para quem está desempregado. O auxílio para quem é empresário está voltando só agora, né? Voltou agora a partir de maio, o BEM, como é
bem falou. Então, assim, ele está um pouquinho mais sofrido, mas, de fato, a gente tenta manter esse empresariado perto da gente para que a gente possa trabalhar de forma conjunta pela cidade. André, não sei se você conhece Garanhuns aqui, mas o pessoal daqui da região costuma muito fazer essa comparação de Garanhuns e Caruaru, porque a estrutura da cidade, de fato, é parecida. Você tem uma questão turística forte, tem um comércio forte, é uma cidade polo, Garanhuns também. As cidades circunvizinhas aqui movimentam com muita força Garanhuns, e a gente teve informação há uns 2 meses atrás, creio eu, que Caruaru ficou entre as 100 melhores cidades de se viver no Brasil. Isso é um dado muito relevante. Você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, queria que você nos dissesse aí. O Matheus já fez essa pergunta, qual é o segredo, mas como é que a gente traz isso para uma cidade como Garanhuns? Uma característica muito parecida de turismo, de comércio, como você fomenta isso de fato? Porque o crescimento exponencial de Caruaru se deu, inclusive, na gestão aí de Raquel Lira. É claro que o povo, como você disse, é muito aguerrido, o povo pernambucano é aguerrido, mas a prosperidade não chega para todos, né? Parece que o setor público ele tem uma importância fundamental em fomentar isso. Como é que você torna uma cidade como Garanhuns mais próspera? Como é que a gente copia esse exemplo de Caruaru para aqui, para Garanhuns? Eu acho que copiar, foi até um exemplo que Écio falou de Minas, eu acho que tudo que está sendo feito de bom em qualquer canto do mundo é bom se copiar, né? Tem gente que quer copiar e colar, a gente tem que copiar e adaptar, né? A gente não precisa estar sempre inventando, a gente não precisa estar sempre querendo ser o primeiro a lançar algo, a gente precisa sim, de fato, trazer o que é melhor para a nossa cidade. Pelo 2º ano consecutivo, Caruaru ficou entre as melhores cidades de se investir. Ou seja, entre as 100 cidades do Brasil, de mais de 5 mil que existem, a gente ficou entre as 100 melhores de se investir. Então, isso faz com que a macro-região que existe aqui em Caruaru, que é um pouco mais adensado que a de Garanhuns, mas se você pegar Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Recife, Petrolina, Serra Talhada, são cidades polos. Então, são cidades que aglomeram as cidades circunvizinhas para usar do seu comércio e serviços, usar da sua educação, da sua saúde. E Caruaru, no decorrer dos anos, foi crescendo muito, principalmente nesses 3 aspectos: educação, saúde e comércio e serviço. Então, a partir do momento que eu tenho um raio aqui de 50 cidades extremamente próximas, que em torno de 20, 30, 40 minutos consegue consumir o serviço da nossa cidade, é diferente um pouco de Petrolina, que por mais que Petrolina seja uma cidade tão boa quanto Caruaru, o raio lá no sertão de cidade para ela conseguir atingir essa população é um pouco maior. Então, isso faz com que grandes empresas queiram se instalar em Caruaru pela população flutuante. Então, o fato dela ser cortada por 2 BRs, o fato dela ser estrategicamente colocada norte, sul, leste, oeste, isso faz um diferencial para a cidade. Então, a gente foi abençoado com isso. Então, isso, além disso, o poder público, a prefeita, ela vive em Brasília, vive batendo na porta do ministério, vive batendo na porta de tudo que é canto para trazer recursos para a nossa cidade. Ela acabou de anunciar agora um recurso para o turismo que ela conseguiu com o ministro... fugi agora o ministro do turismo, que é daqui de Garanhuns. Ela conseguiu esse investimento aqui, batendo na porta aos 48... Gilson Machado. Aos 48 do segundo tempo, ano passado. Então, assim, isso vai muito também... o prefeito, no caso aqui a prefeita, ela tem bons projetos. Aquela conversa quando a gente diz em Brasília, não se falta dinheiro, mas se falta bons projetos. Então, a Raquel montou uma boa equipe aqui, contratou tanto concursado quanto uma equipe de comissionados muito capacitada, e a gente tem muitos projetos. Então, quando ela bate na porta do Ministério e tem algum tipo de recurso, geralmente a gente tem algum tipo de projeto paralelo, bem parecido que a gente possa meter. Então, é muito mais do perfil, não só da cidade, mas também do perfil da gestora, e o pessoal de Garanhuns também é bem alinhado com a gente aqui, entre outras prefeituras, e a gente está sempre aberto aqui para poder escutar prefeito, escutar o que está sempre fazendo, o que é feito de bom em Garanhuns. Acho que o Natal de vocês é uma coisa fantástica, a gente também deveria copiar ele para trazer ele para cá, mas assim, é muito mais de perfil de gestão, é muito mais de perfil da cidade, e eu acho que não dá para copiar o que Caruaru é para Garanhuns e nenhum para o outro, mas cada um com sua importância na sua região, e Caruaru ainda também teve essa bênção de ser cortada, ser um caminho de passagem, um caminho de logística para o estado de Pernambuco.
Eu quero aqui, você falou do pessoal da equipe, eu quero aqui mandar um abraço para uns amigos meus que acredito que trabalham na equipe. Jardim, que é mais novo agora, né, que é economista formado pela UFPE, acredito que já tem se formado, e Pedro Neves Holanda, se não me engano, também, ou trabalha ou já trabalhou na equipe. Sim. Gosto muito deles, são meus amigos, eu já deixo aqui um abraço. Pedro é da minha equipe. Olha aí, gosto muito deles, são meus amigos pessoais, pessoal, gente boa, top. Inclusive, o Pedro, ele é companheiro do S na outra emissora que a gente tem um contato muito bom com o pessoal da CBN, um abraço para ele, que é comentarista. Eu gostaria que vocês encaminhassem os dois para suas considerações finais, e os dois hoje vão me dar uma dica de livro ou de filme que gostam, porque nossos ouvintes sempre cobram. Pode começar, André, em seguida o professor Écio. Primeiro eu queria agradecer a Matheus, aí, o pessoal do Quarto Poder, o professor Écio, dizer que Caruaru está de portas abertas, tanto para as emissoras Jair de Garanhuns, quanto para o poder público que precisarem do nosso município, para a gente trocar informações. Eu, quando assumi a Secretaria do Turismo, eu peguei a pandemia. Antigamente, a Secretaria do Turismo fazia parte da Fundação de Cultura. Então, desde janeiro, que Raquel trouxe turismo para ser tratado como uma economia. Separar um pouquinho o que é cultura e separar um pouquinho o que é turismo. Turismo é um ramo, é um negócio. Então, ela trouxe para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Deixa eu ver, um bom livro, que eu estou na metade dele agora. Eu estou vendo o livro de Obama, a biografia dele. É um pouco extensa, mas é uma leitura muito boa, escrita por ele, então vale a pena ler o livro de Obama. E um bom filme, deixa eu ver o último, bom filme, é difícil achar tempo para assistir filme, mas vou ficar devendo agora um filme, mas agora não me recordo nenhum atual. Ok. Professor Écio? Bem, eu queria finalizar dizendo que eu já tive uma experiência recente com o pessoal da SIC, né, que André é diretor lá da SIC também. A gente teve uma conversa algumas semanas atrás falando sobre a economia, né, brasileira, a economia regional, quais são as perspectivas. Foi muito legal, tá? E gostei muito do pessoal da SIC. A gente está também aí vendo até pautas em comum, né, que eu acho que podem ser interessantes mais para frente. Quanto ao livro, tem um livro que eu estou no finalzinho dele, que é um livro bem curtinho também, bem interessante de se ler, que o título dele é O que é o Liberalismo? Tá? Ele é do Donald Stewart Jr., né, um nome em inglês, mas o cara é brasileiro, e é um livro muito interessante para você entender melhor o que é realmente o liberalismo, né, e como que ele pode funcionar, né, e quais são quais são os aspectos positivos, né? Então esse é um livro que eu recomendo. De filme, eu não tenho um filme para recomendar, mas eu tenho uma série que eu maratonei há pouco tempo lá na Netflix, que é Billions, né? Bilhões em inglês. Sou muito fã também. Pronto, essa série ela é espetacular, e você começa a assistir, fica viciado nela, não faz mais nada da vida, tá? mas é uma série muito legal, fala muito do mercado financeiro e, claro, tem todas as suas tramas envolvidas, e tem se aprende muito também sobre finanças assistindo essa série, tá? Então eu agradeço aí, Matheus, pessoal do Quarto Poder, da Marana FM, pelo convite. Um abraço para todos, para o André Teixeira, parabéns pelo trabalho, e estou à disposição para a gente conversar. Ok, hoje tivemos essa dupla que nos abrilhantou e nos ajudou muito no trabalho de hoje e nessa entrevista que... Grande entrevista, aprendemos muito sobre economia e acho que, sobretudo, aprendemos sobre liberdade, né? E a liberdade, ela parece ser um caminho a ser seguido para a administração pública e para o povo em geral. E o que desmistifica, né? Muitas vezes as pessoas colocam de forma mais maniqueísta de que o poder público, o Estado é inimigo do privado. Não pode ser assim, né? O André colocou de forma bem colocada que o Estado tem que estar em algumas partes, o setor privado tem que estar, e às vezes tem que estar os dois juntos, de mãos dadas. Exatamente. Né? Eu acho que existe uma necessidade muito grande, porque a gente tem um sistema de informação complexo hoje público, e ele acaba impondo certas burocracias, mas aí as cidades elas podem
facilitar sempre o empreendedor. Eu agradeço aos dois que estiveram conosco. A gente vai aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano 102,3. Em Itacaimbó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência liberadora. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h54, voltamos com o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E tivemos uma aula na entrevista hoje com André Teixeira Filho, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa lá de Caruaru. Esclareceu muito as dúvidas e as curiosidades das pessoas da nossa região. Acho que até Lagoa do Ouro, né, Júnior? O pessoal gosta muito e talvez gostaria de saber qual é o segredo, né? Qual é a magia que tem ali em Caruaru, que tudo que toca, o empreendimento cresce, vai para frente. Não, então, o secretário, ele mencionou, deu um exemplo, né? As cidades com raio de 50 quilômetros, né? Quase que eu interrompia para dizer, vai muito mais, viu? Porque, eventualmente, agora não, devido à pandemia, né? As pessoas pararam mais um pouco, mas antes da pandemia tinha-se o costume, acredito que não só Lagoa do Ouro, mas muitos outros municípios agora que estão nos ouvindo, têm o hábito de fazerem caravanas para que essas pessoas possam ir a Caruaru, né, periodicamente, inclusive até mesmo microempresários que vivem ali vendendo porta a porta, vendendo roupa, né, produtos da Sulanca, né? Então lá antes a prefeitura dava esse suporte para que esses empresários fossem buscar produtos em Caruaru. Então, veja, nós estamos a 150 quilômetros, mais ou menos, isso, né, lá de Caruaru. Então, assim, um raio muito maior. Para você ter ideia, eu tenho uma cunhada em Arapiraca, né, e de uns 2 anos, acho que uns 3 anos para cá, mais ou menos, ela também chegou a me dizer que em Arapiraca, eles fazem caravana para ir a Caruaru. Então, assim, claro, é um esforço muito grande, né, tanto do poder público quanto da indústria também, do poder do setor privado, né, que juntos fazem com que Caruaru chegue ao patamar que está hoje. É verdade, uma cidade aí que, como eu disse, está entre as 100 melhores cidades de se viver do Brasil. Isso é um dado fantástico. Não, e assim, negar o poder, assim, a veia empreendedora liberal, do profissional liberal de Caruaru, empreendedor, empresário, tanto que o André é empresário do ramo de setor de gastronomia e também do setor de eventos, assim, fica claro, né, que o pensamento de Caruaru, ele é empresarial, ele é de crescer, ele é das pessoas irem para lá, é a terra de um sonho, né, digamos assim, né, as pessoas vão para... Living the dream. As pessoas vão para construir seus negócios, vão para comprar, para vender, para negociar, elas têm uma mentalidade assim, né, é muito difícil que um lugar desse não prospere. Mas falando, inclusive, até do setor político de lá, Caruaru sempre teve vários grupos fortes politicamente e eles debatiam, mas sempre trazendo coisas boas para a cidade, né? Um querendo mostrar mais serviço do que o outro. O que é bom, né? Quando nós encontramos uma cidade onde grupos políticos querem competir para ver quem faz mais. Melhor, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quem sai ganhando é o cidadão, né? O morador da cidade. Lógico, né? Ao contrário, porque inclusive existem municípios onde isso acontece de forma diferente, né? Tem município, veja, Caruaru, por exemplo, nós acabamos de dar esse exemplo, mas existem municípios, eu conheço, eu já rodei muito aqui na região, e tem municípios que onde é o contrário, a população acha ruim
quando um determinado grupo quer trabalhar mais do que o outro, né? E fica aquelas críticas, né? Apedrejando, enfim, então quem perde é o povo. Tem um exemplo que a gente costuma dar, assim, quando vai falar em alguns lugares, eu, o Matheus, Felipe também, que costuma vir com a gente, que é muito simples. Se só você tem o pão, você bota o pão ao preço que você quiser, né? Se o pão for de péssima qualidade, o povo vai ter que comer aquele pão. Isso. Mas se chega outro cara, faz um pão quentinho, gostoso e mais barato, você vai ter que se adaptar. Concorrência, né? A concorrência ela equilibra. Inclusive no setor público. E no setor público principalmente. Se você tem um grupo só, hegemônico no poder, ele vai fazer o que ele quer. Mas quando nasce uma oposição, isso é importante, porque equilibra a balança. Exatamente. E falando em oposição, situação e outras coisas, o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Zaqueu Lins, ele esteve na segunda-feira, no último dia 10, ontem, na sede do PL em Recife. O ex-vereador que também foi candidato, ele foi recebido pelo prefeito de Jaboatão do Guararapes, como o S estava falando aqui, uma cidade que tem sido destaque na nossa região, para se filiar junto ao Partido Liberal, o PL, em que já é filiado daqui de Garanhuns, mas ele é um pouco mais abrangente, a base eleitoral dele, do deputado federal Fernando Rodolfo. E, assim, essa dobradinha provavelmente deve ser vista no ano de 2022, em que Zaqueu colocou seu nome à disposição para disputar o pleito para a Alep, para deputado estadual, enquanto o Fernando Rodolfo busca a reeleição a deputado federal. Olha, eu acho que é um termo que os políticos usam muito, coloco o meu nome à disposição. Ele não confirmou exatamente se vai ser candidato. Até porque não pode, né? Não, em tese você poderia, você só não pode fazer isso no período pré-eleitoral. Exato. Inclusive, aqui a gente teve a entrevista do ex-gestor aqui do município, Isaías, no programa do nosso amigo Júnior, que está com a gente, no Clube da Banana, e ele afirmou categoricamente que será candidato, sim, a deputado. E aí a gente começa a ver esses acenos. Eu acho que vai se repetir um pouco do que a gente viu na eleição municipal, né? Isaías vai brigar por votos aqui junto com o Zaqueu, né? Temos três forças mesmo, né? De fato. Porque o ex-vereador, ele foi vereador por 5 mandatos e teve quase 17 mil votos. Se não me engano, são 16.648. E o prefeito Sivaldo disse que o candidato a deputado dele do grupo será dele. Do grupo, né? Então, será do partido PSB, inclusive. Então, a gente já descarta, pelo menos tendo essa informação, a gente descarta a possibilidade de que haja aí um candidato, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores a ser apoiado, ou de qualquer outro grupo que faça essa gravitação política com o Sivaldo. Então, ele disse isso aqui no programa de estreia do Quarto Poder, inclusive. Exato. Então a gente fica aguardando aí para ver quem é que vai ser esse terceiro nome para a Alep, né, nesse caso. Inclusive, assim, não sei se ficou um pouco, pelo menos para mim a impressão é de que precisa haver uma conjuntura entre o PT e o PSB para decidir esse nome. Foi mais ou menos assim o que eu entendi, que o vice-prefeito Dr. Pedro Veloso, né, colocou que gostaria pelo menos que fosse assim, né? Que não saísse, sei lá, um candidato do prefeito ou um candidato do vice-prefeito. Não faria sentido. Me parece, e aí é uma percepção minha, claro, que não há muita concordância, pelo menos em questões político-eleitorais. Entendi. Né? Entre o vice e o prefeito aí. Inclusive o nome de Pedro Veloso foi levantado pouco anterior à entrevista aí para ele sair como deputado. Mas a gente tem na realidade uma afirmação categórica de que o candidato sairá do PSB, né, do grupo. Então, ou o Pedro vai ao PSB, né, ou vão concordar aí com um possível nome. Olha, para finalizar aqui, temos uma notícia municipal. O Luizinho Rodão vibrou com a viabilidade de equipamento para perfuração de poços nas localidades rurais de Garanhuns. O vereador Luizinho Rodão, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, comemora a viabilidade de uma proposição de sua autoria em benefício da população de Garanhuns. É que o parlamentar reivindicou no último mês de março a aquisição de uma máquina para perfurar poços artesianos nas localidades rurais do município. Abre aspas. O deputado garantiu, mas acredito que tenham colocado errado aqui, mas tudo bem.
que viabilizará, eu acredito que ele, não sei se o pessoal colocou faltando... Isso é dos informes da Câmara, né? Deve ter sido alguma... Acho que provavelmente foi algum recurso rapaz, tá aqui, Felipe Carreiras. Felipe Carreiras, olha aí. Rapaz, o Felipe Carreiras tem botado o pezinho em Garanhuns, né? Tem, viu? Tem sim. Ele abre aspas do vereador Luizinho Rodão. O Carreiras, eu acredito que em breve estará por aqui para bater um papo conosco. Eu tenho muita curiosidade. Eu já fiz o convite ao deputado e também fiz o convite a Luizinho Rodão, que em breve vai estar. Eu tenho muita curiosidade de saber o que o Carreiras tem para conversar com Renata Campos quando ele vota da maneira que ele vota. Vou perguntar para ele como é que ela pensa quando você vota em reforma da Previdência, lei de liberdade econômica. Felipe Carreiras é um dos casos do PSB que me parece que ele tá meio solto, assim, tá? Eu tô no partido, mas o partido não tá em mim, não. Porque ele vota conforme a consciência dele, é o que me parece, né? Claro que orientações gerais da bancada, por exemplo, a reforma da Previdência, a orientação da bancada aqui, pelo menos dos deputados de Pernambuco, foi dizer não. E ele disse a favor. Ele disse sim. Lei da liberdade econômica também. Contra, ele votou a favor. Exatamente. E ele que é de um setor que tem sofrido muito, inclusive, que ele é setor do turismo, né? Do empreendimento de eventos, porque ele é dono do Samba Recife. Então ele sente na pele também, né? Exatamente. Samba Recife, é? Exatamente. É um homem do setor de eventos. Felipe Carreiras, um abraço. Espero que esteja aqui conosco em breve. Eu já vou fazer o convite no ar, mas já o convidei através dos seus assessores para o Luizinho Rodão estar aqui com a gente também, que é lá, natural lá de Paranatama. Tem uns ouvintes da gente lá também. Meu querido padrinho, Zé Ivan Bento, lá da cidade de Paranatama. Grande homem. É isso aí. Abre aspas, do Luizinho Rodão, tá? O deputado garantiu que viabilizará a perfuratriz via Codean. A Codean, que é o consórcio dos municípios do Agreste Meridional, que é presidida pelo prefeito Sivaldo Albino. Será uma ação fundamental, sobretudo, para os moradores dos sítios e distritos de Garanhuns, pois possibilitará o acesso à água potável para suprir as necessidades das famílias, mas que também incrementará a economia com a possibilidade da criação de novas lavouras e o desenvolvimento econômico da pecuária leiteira, observou o vereador Luizinho Rodão. Olha, isso é importante. Se eu puder fazer um adendo ao final aqui, em Garanhuns tem um problema muito grande de distribuição de água. É uma cidade que é rica em água. É quase insuportável ver alguns bairros de Garanhuns faltando água. Isso não pode. É uma ingerência que me parece um pouco absurda. Eu espero que o prefeito Sivaldo, que assumiu há pouco, possa ver isso com carinho, né? Essa questão do abastecimento de água. É bem mais próximo ao governador, né? Também. Eu acho, creio eu, que isso viabiliza muita coisa, né? Talvez politicamente é uma via de mais fácil acesso. Deveria ser, pelo menos. Deveria ser. O ouvinte Ivanildo, ele fez uma indicação de livro também, de filme também, tá? Esse filme é sensacional. Ele é bem fácil de ser encontrado, se chama Gênio Indomável. Eu acredito que seja... Eu esqueço sempre o nome daquele ator, mas... Não sei se é o DiCaprio, que é o ator. Eu vou olhar agora aqui, vai falando. Qual é o nome do... Gênio Indomável. Gênio Indomável. Filme. Olha, só lembrando as indicações, antes de eu ver aqui qual é o ator do Gênio Indomável, lembrando das indicações do professor Écio e do querido amigo secretário aí, André Teixeira. André Teixeira indicou a biografia de Barack Obama. O nome do livro é A Terra Prometida. Para quem quiser, tá baratinho, tava olhando aqui. Agora é um pouco grande ele, né? Vai demandar um tempozinho, mas eu acho que é importante a gente ler, independente do tamanho do livro. E o do nosso querido amigo e colunista do Quarto Poder, professor Écio, O que é o Liberalismo, de Donald Stuart Jr. Então, vocês já ficam aí com as indicações. Pessoal, eu vou ficar devendo quem é o ator, tá? O Matt Damon, encontrei aqui. Matt Damon. É porque ele parece muito com... Fosse longe agora, DiCaprio, pô, Matt Damon. Mas parece, né? Por conta principalmente do filme Titanic, né? Que eles galego, né? Exato. Mas é isso, gente. A gente já invadiu o horário do Júnior. Hoje foi um dia excelente, uma entrevista muito bacana. E acompanha a gente nas redes sociais, tá? Já o programa tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Exatamente. Matheus, tem sido sempre uma honra participar contigo aqui. Muito obrigado, Júnior. Querido amigo Júnior também. Agora vocês vão ficar com o programa pipoco da rádio aqui, que é o Clube da Marana. Exatamente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande abraço. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.